Fala um pouquinho quem é a Thelma Cruz. Olha, Thelma Cruz, uma jovem, que eu me sinto muito jovem, eu estou com 51 anos, estou na flor da idade, uma mulher sonhadora que acho que desde pequena eu já venho sonhando. E quando eu recebi a proposta para estar aqui, eu achei muito interessante, por trás de um sorriso, às vezes as pessoas perguntam, a Thelma Cruz é esta pessoa feliz, sorridente o dia todo? Sou eu mesma, essa essência, eu acordo muito bem, pensando positivamente, e eu inicio o meu dia e termino o meu dia pensando positivamente. Embora nós enfrentamos sempre os desafios, mas nada disso me tira o prazer de sorrir. O meu coração, eu costumo dizer que ele está continuamente em alegria, porque é feliz. Embora por trás disso tenha muita história, né? Ah, a gente tem. vai contar aqui hoje, né? É verdade. Acho que todos nós, né, trazemos uma trajetória da nossa vida que muitas das vezes a gente também tem que chorar, às vezes a gente tem que se colocar interiormente, fazer reflexões, até porque acho que cada dia é um dia que nós damos um passo, mas nós nunca podemos deixar de, acima de tudo, estar vivendo a fé. É isso aí. Thelma, eu fiquei sabendo que você não é goiana, né? Conta pra gente onde que você é. Eu sou de uma terra mais linda da Bahia. Eu costumo dizer que Ilhéus é o sul da Bahia, uma terra muito linda. Mas aqui para nós, todo o Nordeste é lindo, é maravilhoso, né? O nosso sotaque, então, é espetacular. Então, assim, eu sou feliz por ter nascido na Bahia. Eu sou baiana porque quando se nasce em algum interior da capital não, da Bahia, é baiana. Se nascesse em Salvador, seria soteropolitana. Então, eu digo, eu sou baiana legítima. Mas você tem uma história muito linda, que você viveu durante alguns anos, 16, né? 16 no continente africano. É verdade. Então, o que te levou a sair da Bahia para ir para esse desafio? Eu diria que foi um desafio que você viveu. O que te levou? Um sonho, um desejo. Para quem me conhece sabe que eu venho de um trabalho de assistência social, que é servir as pessoas, que é cuidar de pessoas. Então eu já cresci envolvida em sempre cuidar de pessoas. É lógico, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu costumo dizer, Vanessa e Ana Paula, que eu não sei de tudo, não sei demais, mas eu procuro sempre aprender como fazer melhor. E fazer melhor principalmente no ofício, na posição que hoje me é confiada. Como primeira dama e estando hoje como secretária de ações sociais ali na Assembleia Legislativa, pelo fato de eu ter vindo como candidata a deputada estadual e eu estou como primeira suplente. Mas deixa eu falar um pouquinho o que é esse desejo de servir. Como que nasceu esse sonho? Que nasceu, né? Eu venho de um lar, de uma família que sempre foi envolvida em servir as pessoas. Então eu tenho a sementinha. Eu tive exemplos de casa. O exemplo arrasta. Que realmente nos ensina muito e nos motiva, né? Então, principalmente, a minha mãe era uma mulher muito caridosa, a minha mãe era uma mulher muito de servir as pessoas. E é lógico, nós somos filhos e queremos copiar. O exemplo arrasta, né, Thelma? Arrasta multidões, né? Mas com isso tem que haver amor. Tem. Porque se não há amor, um dia é enfado. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou fazer o trabalho social. Mas vai chegar um tempo, ela vai se cansar. Até quando você vai fazer as ações sociais e você não vai se cansar? Quando você tiver dentro de você uma fonte que jorra, que é o amor. Então, amor para com as pessoas, querer dar sem esperar nada em troca, porque servir hoje, né? Quando se fala... o servir verdadeiro. É o servir, é você não esperar nada em troca, é você estar ali realmente para dar, se preciso for, a sua vida para salvar alguém. Então, assim, algo que já nasceu dentro de mim desde pequena. Em frente à minha casa era um convento e eu via o trabalho das freiras e aquilo ali já me chamava a atenção, aquele amor, aquele cuidado, aquele zelo, e eu sempre fui aquela criança muito de observar as coisas. E eu falava com mãe, eu falava, olha, quando eu crescer eu quero ser como alguma freira daquela ali, porque já que ela ali cuidava muito das crianças. E nas minhas oportunidades eu ia para o convento, ficava lá. Dava banho, ajudava a botar o chá da tarde, porque eu tinha meus estudos. Então, assim, eu já vim de vamos dizer assim, de exemplos, né?
Isso foi crescendo e aperfeiçoando. Eu acho que quando... Você até me perguntou o que era servir. Eu falei, é uma missão. É uma missão, porque o chamado... Muitos hoje são chamados para fazer ações sociais, de servir as pessoas em vulnerabilidade, de servir aos carentes, de servir a quem precisa. Mas você só se lança neste servir se você tiver uma missão dentro de você e você entender. Você fala, não, eu tenho uma missão. A minha missão é servir, então eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Aí daí você pergunta, o que te levou à África? Foi você que me fez essa perguntinha já? Sim. Um sonho. Em 1991, eu adoro sempre rever esse sonho que começou lá atrás. Sabe por quê? Porque quanto mais eu recordo de onde eu vim, eu quero caminhar mais, sabe? E saber aonde eu vou chegar, mas não é para me beneficiar a mim mesmo, é para servir mais as pessoas. Então, em 1991, eu assistia um vídeo que me mostrava o continente africano e aquelas pessoas em vulnerabilidades, famílias, crianças, órfãos, pessoas abandonadas nas ruas. E vocês sabem que eu venho, né, de uma denominação a qual nós desenvolvemos ações sociais. Todos nós que chegamos até uma igreja, nós sabemos o que é servir a comunidade. Então ali despertou muito grande em mim. Eu falei, eu quero estar lá naquele lugar. Só que eu tinha 2 filhos pequenos. E naquele dia eu saí muito triste, né? Quando eu assisti aquele vídeo, eu falei, poxa, eu nunca vou poder estar lá. Porque os meus filhos, eles não estão prontos para estar lá. Mas nem por isso eu desisti. Até porque a maternidade também é uma missão, né? Também é uma missão, mas nem por isso eu desisti. Fiquei 3 anos sonhando. Eu não vi a hora de chegar a oportunidade dos meus filhos crescerem e eu ter a oportunidade de estar lá. E passado 3 anos e 7 meses foi quando o meu marido foi convidado para estar enfrentando um novo desafio, que era realmente ir para implantar um grupo de comunicação. Quando ele falou para mim, eu falei, uau, é o meu sonho realizado. Aí, era a oportunidade que você precisava. E ele já sabia do seu sonho? Sabia, porque eu acho assim, Vanessa, grande, né? Quando você tem um companheiro, um homem que é parceiro, que você escolhe para viver por toda a sua vida do seu lado, você tem que ter confiança de falar de tudo. Dos seus sonhos, dos seus medos, das suas inseguranças, das suas necessidades. Tem que haver esse convívio mútuo, sabe? Ele saber do que eu penso, do que eu gosto, do que eu não gosto. Sonhar junto, né? É verdade. Uma carne só, né? Me perguntaram assim, vem cá, e quando vocês foram e seus filhos? Eu falei, foram junto com a gente. Porque não teria graça. Sim. Não teria graça nós irmos e deixar os nossos filhos e qual com a idade os nossos... que eles tinham? 4 anos e 6 anos. Nossa, então, deve ter sido bem desafiador, né? Aí, quando eu vejo aqui por trás de um sorriso, vocês me fizeram lembrar, porque eu estava muito feliz naquele dia e nós tivemos um espaço assim tão rápido, dentro de um mês, para preparar tudo, vistos para a gente ir embora, né? Então era o meu sonho, eu ia realizar o meu desejo que tanto eu almejava durante 3 anos e 7 meses. Mas em algum momento, por detrás do meu sorriso, da minha alegria por estar lá, eu também chorei, eu tive meus choros. Sim. Aí eu posso imaginar. Aí que a você realidade pode imaginar. É impactante. Mas então, isso pelo que você viveu lá ou por algum motivo de saudade daqui? Como é que foi? Olha, imagina você sair do seu ambiente em que você convive, que você já tem um vínculo de amizade, de família, de trabalho, e de repente você vai para um lugar que é desconhecido. Total. É tudo novo. Outra realidade. É outra realidade, é outra cultura. E quando eu cheguei lá, o que eu tinha visto... Era muito pior. Era muito pior. Então a senhora chegou lá por volta de 94. 94. Nossa. Então, assim, quando você chega num lugar que você encontra um fim de guerra civil, aí você vê a realidade daquele lugar. Mas não foi por mim que eu chorei. Foi pelo quem estava lá. Os meus filhos. Foi pelos meus filhos. Porque eu estava ali pronta para o que der e vier. Mas eles não. Então, durante 3 dias eu chorei. Embora muito feliz por estar lá,
Mas durante 3 dias eu chorei. Aí eu chorei e não permiti o meu marido me ver daquele jeito. Porque eu não poderia também trazer para ele uma tristeza ao ponto dele desistir dos nossos sonhos. E como que você fez esse equilíbrio com as crianças, que você estava receosa delas verem aquela realidade do fim de uma guerra? O marido chegando com um novo Novos desafio, desafios. E o seu sonho, sonho né? sendo realizado e mesmo assim tendo um medo, né? Uma insegurança de Sim. como que iria acontecer o desdobramento de estar ali. Eu não tinha como vedar os olhos dos meus filhos nem tapar os ouvidos deles, embora crianças. O que eu fiz? Levei ele para enxergar a realidade junto comigo. E mostrar para ele que, independente do lugar que nós estávamos ali, a gente era uma família. E que eles não estariam só. E como que foi a reação deles? Como que eles O meu viveram mais isso? velho, ele gosta muito de conversar, o de 6 anos, o Elon, ele sempre foi muito comunicativo. O outro de 4 anos ainda não entendia muito bem, né? Mas eu falava para ele, olha, a mamãe tá aqui por um sonho, agora o meu maior sonho é a minha família. Então eu quero que vocês estejam comigo. Então, para você ter uma ideia, eu não poderia trancar eles numa casa e deixar eles sozinhos. O meu dia a dia era nas ruas, cortando cabelo, dando banho, levando sopa, visitando os hospitais, visitando os leprosários, visitando o orfanato. Então eu tinha, isso era diariamente. Isso era uma rotina que Era uma você rotina. Então, o que eu fazia? Eles iam comigo. Quando tirava ele da escola, passava em casa, eu trocava, dava, vamos embora, vamos pra rua. Vamos pra rua comigo. A Então, formação do ser humano, né? Eu acho que a empatia, ela brota desses momentos, né? e os meus filhos cresceram muito como pessoa, valorizam mais a vida. Eu ia te perguntar isso. Como foi o reflexo disso na vida deles, né? Nessa fase, porque foram, no caso, eles foram criados lá. Cresceram lá. Cresceram lá, vendo essa realidade, Cresceram né? lá. Então, como que isso... Tem um marco que eu gosto muito de lembrar. Eu chorava muito porque não tinha leite para dar para o meu menor. Tava um momento muito difícil, né? E eu chorando, e o meu mais velho percebeu. Aí ele chegou e falou assim: mãe, eu vou chamar o Júnior aqui. Júnior, vem aqui. Júnior, não é para pedir mais leite para mãe, não é para pedir mais pão, não é para pedir mais bolacha. Não é para pedir mais nada para mãe. Sabe por quê, Júnior? A nossa mãe tá aqui para cuidar dos outros filhos que ela tem aqui. Mãe, não fica triste. Júnior, não deixa a nossa mãe triste porque ela não tem nada para dar pra gente, mas ela tem muito amor. Que lindo. Então, Nossa. assim, não foi fácil. Não foi fácil. Teve momentos, mas nunca pensei assim, nossa, eu penso em voltar porque eu não tenho o que dar para os meus filhos. Nunca me passou isso na minha ideia, nem no meu pensamento, nem tampouco no meu coração. Por que eu falo coração? Porque se tivesse no coração, isso contaminava os meus pensamentos e isso ia me deixar muito fragilizada e talvez eu pudesse pensar em desistir em algum momento do meu sonho de estar lá. Mas quando se trata de valores, os meus filhos hoje, ele valoriza a vida, ele valoriza as mínimas coisas. As pessoas não sabem. Acho que poucas vezes eu contei por que hoje, sempre eu gosto de lembrar de África. Eu costumo dizer que nós saímos de África e a África nunca sai de dentro de nós, porque foi lá que eu aprendi tantas coisas. Lá eu aprendi a valorizar as mínimas coisas. Amar as pessoas sem esperar nada em troca. Eu aprendi a amar a vida do jeito que somos. Não pelo que possuímos, pelo status, pela posição. A essência. Porque lá eu me esvaideci de posição para estar como aquele povo, né? E isso fez toda a diferença na minha vida. Você sabia? Eu gosto de lembrar muito, né? Hoje eu visto muito bem, graças a Deus. Mas esses dias eu estava lembrando. Talvez, vocês nem imaginam, né? Mas sabe o que é que você ficar 8 anos vestindo só roupa usada? Que vem de doações? E ter que comprar no chão? Você calçar sapato? Era assim. Então, o que isso me ensinou?
que você vale não é o que você possui, Uhum. é o que você Certo. é. E durante toda a minha vida lá eu fui muito feliz. Nunca reclamei porque não tinha salão de cabeleireiro, nunca reclamei porque ficava sem fazer unha, nunca reclamei porque não tinha as coisas mais básicas que nós mulheres usamos. Necessitamos. Se você imaginar, né? Você pode imaginar, você vai para um lugar que você não tem o básico. Você desprendeu Qual de que toda é? a vaidade, no caso, né? Hã? E qual que foi a cidade mesmo que vocês decidiram? Moçambique foi o meu primeiro país, né? São 54 países dentro do continente africano, então ele é muito extenso. Então foi meu primeiro país foi Moçambique, uma cidade hoje pujante, linda, maravilhosa, o lugar que eu amo de paixão. Amo as comidas de lá. Meu Deus, eu sinto saudade das comidas. Isso é raro, né? Normalmente você vai pra um lugar fora que você acostumou, né? Mas vai pra fora, não. sofre com a comida. Rapaz, pra mim não tem nada ruim, não. É, Não tem tempo ruim. A Coisa resiliência boa, de se adaptar, né? Se À adaptar. realidade. exatamente. Sabe? Às vezes as pessoas perguntam assim, como é que você... Eu fiquei 8 anos sem ir a ginecologista. Meu Deus! Mas por quê? É, Não tinha jeito. Não tinha médico, né? Mas nem por isso eu ficava, nossa, será que eu tô doente? Não, não. O meu trabalho era tão incansável em servir as pessoas que eu nem tinha tempo para pensar em mim. E Deus sempre cuidando de mim. Deus cuida de quem cuida, gente. Isso é verdade. Meu Deus, é lógico. Hoje eu faço por onde para que as mulheres, né, principalmente da nossa grande capital, elas estejam em dia com seus exames ginecológicos, né, de forma geral, cuidando da saúde. É necessário, mas lá na minha altura porque não havia. Mas nem por isso eu fiquei desesperada, sabe? Eu confiei muito em Deus, acima de tudo. Eu acho que quando a gente coloca a nossa vida em servir a Deus, Deus cuida da gente. Quando a gente vai por E uma nos missão, mínimos detalhes. nos mínimos detalhes.